Fala, turma! Estamos de volta com mais uma edição do Papo RDS, o seu conteúdo radiofônico e publicitário. Ao meu lado, ele, detalhista como ele só. E comentarista. É o nosso grande maestro, o rei das teclas, da publicidade Você brasileira. falar o rei do Baião. Não, se a gente for falar de Baião, a sua história não é muito... Não, sim, beleza. A sua história não é muito, diga-se de passagem, aprazível com o Baião, então a gente deixa isso para uma outra oportunidade. Maestro, tudo tranquilo? Tranquilo, rapaz. Feliz aqui em Distrito Federal, né? Dessa vez. Estamos fora do estúdio, lá do nosso estúdio lá em Taubaté. E viemos para Brasília. Conversar com grandes monstros sagrados, né? Da nossa comunicação do rádio. E hoje o papo de hoje é bem interessante, justamente para quem gosta do rádio, né, original, do velho e bom rádio, e quem gosta de produção, quem gosta de vinhetas, né? Hoje nós vamos falar com um cara que é um dos maiores vinheteiros deste Brasil, hein? São 60 anos de história. 60 anos de história. 70 anos de história. 70 anos de história. Só de profissão, né? Exatamente. Exercendo essa função são 70 anos. Fora o tempo que ele fez de vida. Estágio, né? Tem um tempo de vida e um tempo de profissão. As pessoas confundem muito. São 70 anos de profissão, agora de vida são incontáveis. São incontáveis. São incontáveis vinhetas que ele já fez na vida. Rapaz, se for por cada vinheta for um dia de vida... Meu Deus do céu. Tava com uns 3 mil anos já. 3 mil anos. Ou seja, ele é antes de Cristo. Ele é antes de Cristo. É um pré-histórico, né? É um dinossauro. É um dinossauro do rádio, né? Mas, assim, pelo que eu sei, ele é um dinossauro, mas é um dinossauro atualizado. Isso é o que é mais importante, a gente tem falado muito de atualização aqui, né? Nas nossas conversas, e hoje a gente vai falar sobre isso, sobre atualização de produção, como deixar a rádio mais dinâmica, né? Porque a produção é o que traz identidade. A magia, né? Porque que acontece? O rádio a gente não tem imagem, hoje tem, mas toda a história do rádio é somente áudio. Somente áudio. Então a gente tem que transformar aquilo de forma atrativa, ser interessante e que segure a atenção do ouvinte. Então tem que ter uma vinheta bem trabalhada. Exato. Né? Raios lasers. Né? Sem mais delongas, ele, o DJ Willy Anker. Não é o DJ maluco, mas é o DJ Willy Anker. Prazer, depois dessa apresentação longa, né? Olha, dinossauro é fato, mas vamos diminuir pela metade aí. É um T-Rex do áudio. Né? Prazer estar aqui falando com vocês, que já acompanho o trabalho de vocês e também somos parceiros também, né? Que a gente faz tem o mesmo ofício, né? Produzir rádio, que é o meu ofício que eu amo demais, né? Me dedico 25 horas por dia, respiro rádio, é o meu ganha-pão, né? Faz muito tempo. E a sua história, a gente falou que realmente que é uma história longa, né? A gente brincou aqui, mas realmente é longa, né? Quanto tempo que você 140, mexe com produção? Mais ou menos. Assim, com produção profissionalmente desde 2005, né? Aqui em Brasília, a Rádio 105 FM foi um marco aqui na história. Tinha quase 45% de audiência na época, nos anos 90, né? E aí eu comecei nessa rádio como DJ, fazia os programas dance da rádio, todos. Entrava mudo, saía calado e fui conquistando meu espaço. E em 2005 apareceu uma oportunidade de entrar no mundo da produção. Eu já fazia algumas coisas, mas profissionalmente mesmo, o divisor de águas na minha vida foi a partir desse ano. Mas antes do rádio, você DJ. Sim, na pista. Sempre DJ, né? DJ desde minha adolescência, né? Então, aquela velha história dos grandes DJs que começaram em equipes de som, carregando caixas de disco. Você fez tudo isso? Tudo isso. Trabalhei... Coreógrafo também? Não, coreógrafo não, menos, né? Não é maestro, também nem tanto. Mas assim, sempre foi minha paixão. Foi o que me abriu as portas para o rádio. Eu sempre amei o rádio, antes de ser DJ. Foi tudo uma construção. Porque a primeira vez que eu tive contato com o rádio foi quando o meu pai comprou um 3 em 1. Lembra do 3 em 1? Lembro, toca disco, toca fitas e o rádio. E aí, com adolescente, eu tive o primeiro contato, ouvi e me apaixonei já de cara. Gravava fitas e aí dessa época passou a vontade de ser DJ.
e de DJ para me tornar um radialista, né? Apresentador e também tocar, né, na noite, mostrar o que eu sabia fazer. Tem muitas histórias como DJ também, até chegar ao rádio, né? E DJ naquela época tinha que realmente ser DJ, né? Porque hoje a gente tem muitos DJs aí que a galera fala, né? São coreógrafos, né? Os caras só fazem... São coreógrafos. Exatamente. Hoje, dublador de DJ, hoje, né? a maioria leva tudo pronto e faz as coreografias, né? Faz as performances. Que, na verdade, assim, não deixa de ser um show. Sim, é um espetáculo, show, porque ele deixa a parte musical já pronta, mas na hora de apresentar o musical dele, que ele fez tudo lá, ele faz suas dancinhas. O DJ hoje se tornou um artista, né? Exatamente. Na verdade, o DJ ele tem que ser um cara boa pinta, bonito, né? Tem que ser um modelo, né? Por isso que você se tornou. Eu me tornei por causa disso. Ou foi pro rádio por causa disso? Porque faltou beleza. Porque faltou. Porque o rádio, na verdade, até há pouco tempo atrás, não tinha imagem, né? Aí depois, uma hora para outra, colocaram uma câmerazinha no estúdio, né? Agora não. Aí você já foi se retirando. O rádio já passou por uma mudança assim que hoje é áudio e vídeo, né? Existem rádios, né, que você ouve e vê, né? Tudo, vê os clipes das músicas, inclusive tudo, né? Break comercial, é como se fosse uma TV mesmo, né? Mas a questão do DJ realmente passou por essa transição, né? O DJ tem que ter uma rede social muito forte, né? Além do cara ser um modelo, tem que ter uma rede social engajada, forte, né? E para depois, no final, ele produzir o set dele e também o cara também tem que produzir os próprios remixes, fazer as suas próprias músicas também. Tem que ser bom. O cara tem que ser bom, sim. Também não dá pra tirar o mérito de quem tá no topo, né? Qual que eram as suas referências de DJs naquela época lá? Cara, na verdade, eu não tinha muito acesso, como hoje tem a internet, não tinha muito acesso às informações gringas, assim, né? Então tinha referências locais mesmo, DJs de renome, assim, aqui, locais. E aí, aos poucos, a gente recebia umas revistas de São Paulo. Então tinha DJs de São Paulo. Iraí Campos, Memê, tem Carlos Dalanese, também quem mais, cara? Tom Jobim. Então tem uma galera que realmente a gente se espelhava, né? Os caras eram referência. Tinham os caras já eram grandes nomes naquela época. E aí a informação na palma da mão que a gente tem hoje, né? Não se compara. Naquela época era muito mais difícil. Musicalmente, por exemplo, quem não se encontrava nos grandes centros, como Rio de Janeiro e São Paulo, nesse eixo aí, cara, nos outros estados era bem difícil. Muito difícil. Assim, eu sou recifense, então lá na capital ainda tem um pouquinho de acesso a algumas informações. Mas você tinha que, pesquisar muito. Em revistas de música, por exemplo, era bem mais difícil, né? Como é hoje. Hoje é bem melhor. Até porque para você comprar disco naquela época, para você fazer a diferença, você tinha que ter alguém lá fora para comprar, te mandar os primeiro discos. Ouvir o que tá rolando de sucesso lá fora. Tinha que ter isso, você ter acesso às lojas, você tinha que ter alguém para trazer ao portador embaixo do braço. Normalmente tinha uma galera que comprava o material, pedia alguém no aeroporto para leva isso aqui para mim, entrega, sabe? Era nesse nível, era muito difícil na época. Eu peguei uma fase mais que já começou a mudar a partir dos anos 90, né? Que foi o grande boom da minha carreira como DJ. E aí que eu comecei a me destacar e a ter acesso ao material diferenciado. A gente pagava muito caro num disco, né? Naquela época, pagava em dólar. E aí, daí, com esse destaque, eu fui chegando ao rádio, né? Me apresentando como DJ, fazendo um programa. Fui convidado para fazer um programa. E de lá para cá, desde 93 isso. De lá para cá, não parei. Você começou a trabalhar no hoje eu menos como DJ, né? Desde 93 até esse ano, né, 2025, até o meio do ano, eu ainda fazia programa mesmo ao vivo no rádio. Aí eu desisti, falei, não, cara, eu cansei, tô precisando me dedicar mais ao mundo da produção, né? Que agora tem minha produtora, e aí é muita coisa para absorver, né? E um programa, eu sou muito perfeccionista, às vezes um programa de 2 horas eu demorava 4 para montar, porque aquela coisa do detalhe, se é gravado, tem que ser o melhor possível, tem que ser melhor do que se fosse ao vivo. Então eu me cobrava e acabava que trabalhando de segunda a segunda, porque o fim de semana era para os programas.
Mas a produtora existe quanto tempo? Desde 2018. 2018. Mesmo, efetivamente a WT Produções existe. Antes você fazia alguns freelances para outras rádios ou não? Só a partir de 2018 fazia alguns, porque eu já tive uma outra produtora em outro momento, né? Mas tinha um sócio e aí depois que eu saí em 2016 eu saí da emissora que eu trabalhava, né? Que eu era produtor lá também e fui para um outro projeto. Eu saí de lá, fui para essa outra emissora, até com cargo de gestão, era outra situação. E depois disso eu fazia algumas coisas esporádicas também, para algumas emissoras, mas nada certo. Agora em 2018, realmente, porque em 2018 eu saí desse projeto e fui para Goiânia montar uma rádio, trazer uma rádio, uma rede de rádios, né, uma importante no mercado. Montei, fiquei 4 meses lá, e voltei para Brasília. Aí eu tive que recomeçar do zero, né, a WT Produções. Você fez parte dessa mudança da 105 quando virou clube, você estava lá e continuou. Lá. Sim, eu fazia parte da equipe de produção. Né? Nós éramos 2 produtores e aí a gente fazia a produção local, né, do material diário. E a coisa foi pegando um patamar tão assim, de questão de você aprender a fazer como os grandes, né, como as referências que a gente tinha. A chegar um momento que ninguém sabia quem era que fazia, se era a produtora que prestava serviço para a 105 naquela época, ou se era feito localmente, né, pelos produtores locais, e eu fazia parte. Que acabei ajudando a construir a identidade que existe até hoje na Clube, né? Em 2007 mudou de 105 FM para Clube FM. Eu fazia parte desse time. Foi bem bacana, foi muito legal. A construção de uma identidade, né? Isso para o produtor é muito bom, né, cara? É bacana porque você olha para trás e ainda vê um produto que ainda faz sucesso, né? Que é um case de sucesso. Então você olha assim, pô, fiz parte dessa história. Com muito orgulho, viu? Porque essa rádio ela se tornou referência por muito tempo, né? No Brasil inteiro, né? Hoje é uma rede, né? Então, deixei grandes amigos lá e depois disso fui para outro projeto, né? Que é a JK-FM, que inclusive atendo até hoje, né? Desde 2016. Então, eu tenho um histórico de ter trabalhado em grandes marcas, até hoje, né? Depois, como produtora também, eu acabo atendendo muitas emissoras no Brasil de renome, né? Quando você passa a atender outras empresas, essa bagagem conta muito, né, cara? Conta, mas o que eu tive que desaprender? Vamos colocar, nem aprender, mas porque eu acabei me especializando no formato que nós trabalhávamos na Clube. Que vocês construíram. Aquela identidade. Então, isso acabava gerando um vício e você acaba fazendo passando essa identidade para as outras produções. Então eu tive que... Mas isso também vai do próprio mercado que fala, eu quero igual, quero na mesma linha. Tem muito isso, né, cara? Sim, mas aí que tá. Eu como produtora, eu não podia ficar limitado apenas à produção de rádio hits, por exemplo. Hoje eu atendo rádio news, gospel, rádio... Todo o leque do mercado, rádio pop, todo segmento. E aí não dá para colocar a mesma identidade, os mesmos efeitos, a mesma produção em tudo, né? Então eu tive que reaprender, eu tive que pesquisar muito, estudar muito para poder ter uma produtora que não é limitada, sabe? Então isso foi importante, essa mudança. Quando você vem para a JK, você teve dificuldade na questão da produção? Tive, porque a JK sempre foi concorrente, né? As 2 rádios, Clube e JK. Então, quando a gente vem para um novo projeto, a gente não pode... Porque já havia essa comparação natural, né? Porque quando nós viemos para cá, o pessoal da Clube fazendo rádio, uma outra rádio, que a pegada era a mesma. Então, a gente sempre teve esse desafio de desvincular o nome, né, a produção, o conceito da outra emissora. Isso foi muito difícil. Você fazer um trabalho, uma outra rádio do mesmo segmento, sem, em algum momento, você fazer algo parecido, né? E aí existe a comparação, não, tá copiando, não, até o ouvinte ficava confuso também.
porque tinha alguns comunicadores migraram também, então ficava duas rádios idênticas. Né? Eu acho que vai essa questão da... Porque, vamos lá, a produtora existe, eu acho que tem dois tipos dela. Ela está prestando um serviço para uma outra empresa. Uhum. Ela pode imprimir o estilo dela, ou ela pode simplesmente dizer, olha, o que é que o meu cliente precisa, eu vou fazer um produto que se adeque a ele. Isso. E não colocar a identidade da produtora, né, que a gente conhece. Tem muitas produtoras no mercado que, tipo assim, é a característica dela, é fazer daquele jeito. E tem outras que já é mais aberto, de acordo com o tipo de produto. Talvez isso foi o problema que vocês enfrentaram naquele momento, porque tipo, estava mais acostumado a fazer por muito tempo, prestando serviço àquele cliente com a Clube, não é isso? E depois, quando fez essa migração para um novo produto, só que quase mesmo locutores, até uma parte da direção também que trabalhava também está lá, então, né? Exatamente. Você agora tem que pensar completamente diferente e você não está acostumado a isso, é o primeiro impacto, né? Você tem que sair da sua zona de conforto, vamos colocar assim. Então, exatamente isso. Você está acostumado por anos trabalhar daquela forma, fazer aquele tipo de produção. Aí do nada você muda, mas para um segmento igual, e você tem que se reinventar, e tem sempre aquela linha. Não podemos ser igual. E hoje, por exemplo, o que acontece? Até hoje, as pessoas que me procuram, os empresários de rádio, os diretores, o pessoal que trabalha em rádio, é assim, poxa, conheci seu trabalho da JK, conheci seu trabalho da época da Clube, conheci seu trabalho... Eles sempre têm uma referência, eu conheço você da produção da rádio tal, pô, queria que fosse algo parecido, que fosse algo nessa linha, nossa, sabe? Aí é que tá, eu posso até fazer, mas eu sempre vou fazer algo diferente para mostrar que existe outros trabalhos, outros caminhos, né, na produção, que não precisa ser igual. E eu ajudo o diretor de rádio a criar sua própria identidade. Ele acabar tendo um diferencial, porque tá todo mundo... A maioria, não falo todo mundo, eu acho que é um erro, mas a maioria tem um espelho, uma referência. Eu queria ser igual a essa rádio tal. Eu queria fazer algo, eu queria que a minha produção ficasse igual, porque acha bonito, porque acha dinâmico, que acha arrojado, né? Então, tem uma referência, tem um norte para seguir. É importante até você saber, chegar com essas referências. Aí, a minha obrigação vamos lá, eu consigo fazer... parecido, mas eu consigo melhorar isso, consigo te entregar algo que vai identificar a sua emissora, né? Justamente nos timbres, nos efeitos, na voz, na escolha da voz, a forma que você vai montar e vai entregar, como isso vai ficar no ar, porque a gente, quando vai fazer produção, a gente pensa até no locutor que vai usar a vinheta, aquele locutor que é bom, que sabe usar, e aquele que não sabe. Então a gente tem que prever todos esses detalhes, esses macetes, entendeu? Eu acho que isso faz parte da elaboração de uma identidade sonora para uma emissora. Hoje, tem muitas rádios espalhadas pelo Brasil que não tem a sua própria identidade, né? É verdade. Inclusive rádios grandes, a gente costuma ouvir que não tem uma identidade. Eu costumo ouvir rádio que tem, às vezes, 3 tipos de produto no ar, de produtores diferentes, de produtoras diferentes. A coxa de retalhos, né? A coxa de retalho, e um grande erro que acontece é que quando o cara faz um trabalho novo, ele não tira o antigo, ele mistura. Ele faz uma salada... Vai somando. Vai somando. Aí toca. Aí, às vezes, o cara não tem uma... Porque quando a gente fala de identidade, é tudo, né? O cara tem uma voz padrão, ele troca e fica 2, 3... vozes. Verdade. Falando o nome da marca. Então você não dá uma característica, né? Uma identidade mesmo para aquele produto, né? Eu tenho esse cuidado quando eu vou atender um novo parceiro. Eu produzo o material, mas eu peço, olha, eu quero ter acesso para saber o que é que você está usando. Quando eu vou disponibilizar, eu ajudo a fazer o cadastramento do material. E aí, ao mesmo tempo, eu falo, olha, vamos fazer assim, deixa eu entrar, que eu quero ouvir. A gente vai renovar tudo? Vamos renovar tudo? Então, vamos apagar
tirar, apagar mesmo. Apagar o que é antigo e colocar o novo. Porque senão a sua rádio vai continuar velha. Não vai ter jeito, porque vai ter aquela... E sempre aparece... Os antigos aparecem mais que o novo. Por causa da quantidade de material que está lá. E tem o vício das pessoas que trabalham lá. Então, existe esse problema. Então, a gente tem que fazer essa correção. Eu procuro ajudar nisso também, porque senão o meu trabalho ele acaba sendo comprometido. Porque, olha só, o William, a WT Produções está produzindo a rádio tal. Quando você vai ouvir a rádio tal, cadê a produção do William? Muita coisa ainda é a produção antiga. E nem sempre a produção antiga combina, conversa com a nova, né? Eu sempre procuro ajudar o meu parceiro da melhor forma possível, do início ao fim. Acaba que eu acabo me envolvendo tanto que ultrapassa só a produção. E aí vai na questão de gestão, de direcionamento, de posicionamento da marca, de como usar, treinamento dos locutores, como é que o locutor tem que usar essa vinheta, como é que ele vai usar a trilha, em qual momento ele vai entrar no break comercial, de que forma, qual a vinheta ideal para fazer isso. Então, eu acabo ajudando também nesse sentido, que é dos braços do meu atendimento, que é justamente a consultoria também. Além da produção, as rádios me contratam para fazer totalmente a reestruturação do novo produto, né? Uhum. Para você poder reestruturar a marca, locutor, e treinamento, todo esse trabalho, né, que é importante no rádio. A experiência que você teve nessas rádios também hoje te dá essa base, né? Sim. Principalmente na minha vinda para a JK em 2016, porque eu fui obrigado a deixar o artístico para seguir na parte administrativa e financeira, que para mim, no início, foi um terror, né? Porque eu nunca estudei para isso, não tinha sido preparado para esse tipo de gestão. Mas eu me vi obrigado a assumir isso e aprender na marra. Foi uma faculdade forçada e isso me deu uma experiência muito grande de gestão em todos os sentidos, que hoje eu consigo entender como é que funciona o rádio do início ao fim, entendeu? Então, cada setor. Cada setor. Então, eu consigo entender o lado, inclusive, a do radialista. Do radialista e do dono, né? Do radiodifusor. Né? A gente pega muito radialista que ama o rádio, ama o que faz, mas ele vira e fala assim, cara, mas eu não tenho condições de fazer esse investimento por causa, né? É muito caro. E eu sei me colocar no lugar dele, porque eu sei como é que é o rádio em relação... Funciona, né? Como é que é a questão da venda, do recebimento, que é difícil, às vezes muito inadimplência, muito... Enfim, eu me coloco no lugar daquele profissional. E aí eu consigo, de certa forma, facilitar a negociação e facilitar para que ele tenha um produto de qualidade, entendeu? Porque a gente tem muito rádio, mas muito rádio no Brasil ainda, que está ainda nos anos 80. Plástica, a forma de gestão. A gestão. Então, assim, e o pessoal, quando ouve uma rádio, o pessoal sempre compara a rádio da capital, ainda falam muito isso, com a rádio do interior, por exemplo, eles acham que existe uma disparidade muito grande e que não é possível ter esse material, essa disponibilidade. Acham que é absurdamente caro. O caro é muito relativo, né? O que é caro, o que é barato, né? Eu acho que a gente trabalha com o que é justo, né? O que dá para você... Porque a gente sabe também que o rádio em alguns setores, em algumas capitais, o faturamento é bem inferior, bem menor. Então a gente tem que se adaptar. Não é fazer leilão do que você cobra, mas entender o que seu cliente precisa, né? De que forma você pode ajudar o rádio a continuar respirando, né? Porque muita gente fica falando que o rádio tá acabando por causa dessa história, a tecnologia que está vindo e está ao mesmo tempo tirando o emprego de muita gente. Mas isso acontece há muito tempo, há muitos anos, não é de agora. É uma evolução natural. Sempre teve. Sempre teve. Diminuiu a quantidade de pessoas trabalhando no ambiente. E surgem novas profissões também. Exatamente. Né? Acaba uma profissão. Surge 10. Exato. Por causa da tecnologia. Antigamente, para você fazer rádio, você tinha um operador e tinha um locutor. O cara operava e o outro só falava. Hoje não. O locutor ele faz a operação e a locução. Agora está entrando uma nova fase. O locutor ele consegue apresentar o programa de onde ele estiver no mundo.
Ele tem o equipamento dele, aí ele faz, de onde ele estiver, ele atende aquela rádio, faz o horário, como se estivesse ao vivo em qualquer lugar. Um dos maiores exemplos que a gente tem hoje é o TH, né? O Thiaguinho é sensacional. E ele tá... Eu acho que ele, para mim, ele é o precursor, é o primeiro. Da forma que ele tá fazendo, Sim. é o primeiro. Eu não conheço outro que faça nesse formato. Dessa forma, nesse formato, de viajar, o cara tá toda semana tá em algum lugar do mundo, né? Nem do Brasil, é do mundo, né? E é sensacional, porque antigamente, a gente estava falando sobre isso, antigamente para você ter um estúdio de rádio, você tinha toda uma preparação acústica, era uma coisa, uma sala, assim, era algo totalmente padronizado, não podia ter ruído nenhum, não podia ter som, era aquela coisa meio opaca até, né? Agora não. Agora, olha aí, o TH viajando aí com o equipamento dele, apresentando um programa de rádios importantes, inclusive. Marcas boas no mercado. Quase praticamente de frente para a praia, em ambientes assim que você fala assim, nunca você ia imaginar que o rádio poderia ser apresentado dessa forma, a não ser em eventos específicos, tipo ações específicas, tipo um evento na praia, transmitido, ok, mas você fazer locução, horário normal, de qualquer lugar. E aí, para completar, tem o advento da IA, né? Inteligência artificial também, que algumas emissoras agora estão substituindo os locutores por inteligência artificial. Isso acontece também na produção, né? Também está acontecendo muito isso. E eu acho que... Como que você vê isso? Eu vejo de forma positiva, porque não adianta, isso aí é uma questão, irreversível, não tem como voltar. Se lutar contra é pior. Se você não se adaptar, se você não procurar usar a tecnologia a seu favor, você vai ser engolido. Porque você vai ficar demandando tempo e energia lutando contra algo que não vai ter como. Os grandes estúdios do mundo aí de produção cinematográfica, eles já estão fazendo isso antes do negócio explodir. E eu acredito que a gente ainda tem acesso a 1% do que isso é capaz, do que está pronto, já está disponível. Que acho que o ser humano ainda não está preparado para ter a inteligência artificial da forma que ela vem por aí. É impressionante. Agora, o grande problema que eu acho da tecnologia, da inteligência artificial, é a pessoa que usa isso desonestamente. Pega, por exemplo, a inteligência artificial, pega um material que você produz, desmembra aquilo e usa indevidamente. Usa as suas trilhas, a sua produção, tira a voz... ou então tira a voz e tira texto que quer, muda só o nome da rádio. Isso aí eu acho que... Por isso que antigamente você tinha por obrigação, quando você tem uma produtora, ter um site, você tá com a sua produtora, o seu negócio na internet. Hoje eu não faço isso. Porque vai acontecer que você é roubado, se você for colocar dessa forma, você é roubado pelas outras pessoas que não têm capacidade criativa e aí pega o seu material e se apropria dele e transforma ele, adapta para o que ele faz. E ainda ganha dinheiro com isso. E se você vê, né, Eudes, lá fora, as produtoras têm seus materiais todos abertos em seus sites, em suas plataformas, não tem uma vinheta bipando nada... E tudo funciona maravilhosamente bem, né? Bom, a gente não sabe como é que funciona o jurídico lá, né? Mas... Porque, assim, tá aberta, bem, mas até cair na mão. Quando cair na mão deles lá, com certeza... O que acontece é o seguinte, as pessoas lá sabem que se pegar e usar vai ter problemas. Sim, a política de antipirataria dos Estados Unidos lá, ela é bem radical. Inclusive... engano dessas pessoas que vão lá no site lá de trilhas, efeitos, porque, por exemplo, eu faço um investimento muito alto mensalmente comprando licenciamento de efeitos e trilhas. Você trabalho com pirataria, tudo licenciado. Porque as empresas, elas têm sim, cada arquivo deles, eles têm um sinal oculto que o cara usou. Isso aí, eles têm robôs na internet fazendo varredura na internet toda, buscando esse material deles e esse sinal deles. Isso é uma coisa interessante que você falou. Há uns 2, 3 anos atrás, nós fizemos um material para uma emissora de rádio e nós trocamos tudo, né, Eudes? Foi tudo refeito. E até eles falaram, a gente vai tirar tudo. Vamos trocar tudo que está aqui vai ser tirado do ar, não vai ser usado mais, tal.
eles fizeram toda a troca da plástica, foi um material muito grande. Eu não sei por que motivo, né, ou circunstância que aconteceu, que ficou lá, eu acho que umas 2 trilhas que eles estavam usando, e eles foram notificados depois de uns 60, 90 dias, e eles receberam um relatório lá dos horários da madrugada, lá aquele horário onde tinha sido executado, e inclusive eles receberam a sonora disso. Isso, exatamente. Entendeu? Exatamente. E notificando que eles tinham ali mais 7 dias que eles deram para poder resolver, senão eles iriam ter problemas jurídicos com isso. E financeiros. E aí o que acontece? Isso há uns 2 anos atrás que a gente não tinha essa tecnologia da IA tão forte. E hoje, cara, você tem aí esse monitoramento. E eles até notificaram a gente, mandaram esse material, achando que a gente teria disponibilizado esse telefone. Em nenhum momento. O material não é nosso, é da produtora antiga que vocês usavam. Tanto que hoje quando eu produzo uma rádio ou qualquer outro trabalho, até para o mercado publicitário, eles sempre se preocupam em pedir a licença. Porque caso dê algum problema, eles estão no YouTube, nas plataformas digitais, se derrubar, eles têm lá como apresentar. Não, isso aqui é licenciado. Sobe lá, liberou. E é o diferencial, hoje em dia, é porque sempre foi assim. Existem os profissionais que cobram valores absurdos. Você fala assim, não é possível, como é que consegue? Mas a gente entende como é que Cara, consegue. E antigamente o que eu via de gente vendendo pacotes de trilhas pirateados até hoje. Os caras ainda continuam. Demais. Sempre aparecia para mim lá uma campanha impulsionada, o cara vendendo não sei quantos gigas de trilha lá. Não, e ele ainda especificava as coleções que dava ali. E por isso que algumas... E muitas rádios compravam isso aí, cara. Esse que é o problema. E olha, vou te falar uma coisa. Existem produtoras que disponibilizaram esses pacotes. E, na verdade, sim. O cara assinava, uma rádio assinava, aí o produtor, o operador daquela rádio pegava aquele material e começava a oferecer. Aí, cara, virava todo mundo tinha aquilo ali. Pagava mixaria para aquilo ali. E continua acontecendo da mesma forma. Só que agora o negócio está mais sério, né? Porque... Com esses robôs na internet fazendo uma varredura, muita rádio importante está pagando um preço exatamente dessa forma que você narrou aí. Eles gravam tudo por um bom tempo, fazem aquele relatório, mostram o dia, a hora, onde foi usado, e aí, olha, é o seguinte, ou você adquire as trilhas, cada uma, você comprar a licença. Ou então você vai pagar, realmente, vai pagar uma multa e é em dólar, né? Então é muito alto. Eu conheço algumas histórias desse tipo. E aí a gente acaba... Quando a gente atende Brasil e fora do Brasil, a gente precisa ter esse cuidado. Porque é o seu nome e outra, normalmente quem é enquadrado é a rádio, é a emissora, né? E aí, olha o transtorno aqui, Carlos. Nossa, e você se queima também, né? Nunca mais você vai fazer nada, porque isso espalha, né? É uma questão de referência no mercado, é questão de índole, como é que é o nome da sua produtora, qual é o nome que ela tem no mercado, né? Qual é o grau de satisfação, de insatisfação, qual é a entrega que ela faz, qual é o tipo de problema que ela te causa ou não, a solução que ela te traz. Tudo isso colocam na balança. Porque para você construir uma marca, um nome de sucesso, demora muito. Mas para você acabar com a reputação 2 minutos você coloca tudo abaixo, né? Tudo. Essa questão de produção de material falado, de vinhetas faladas, né? Como mais é conhecido na nossa linguagem, eu acho que eu comecei minha vida produzindo, né? Hoje já tem muito tempo que eu não produzo. Hoje, até para mim poder acionar um plugin, eu tenho que pedir auxílio ao mestre, porque a gente vai ficando velho e larga de fazer, você perde o equilíbrio. É igual você andar de bicicleta, né? A gente anda, mas tem que ter alguém ali segurando. Eu acho que... Você tá me chamando de rodinha? Você é o nosso rodela. Piorou, né? A rodinha tava melhor. Mas eu acho que o cara que se propõe a produzir vinhetas faladas, eu costumo dizer que é muito mais difícil até do que se produzir um material cantado, né, Ildes? Porque assim, o material cantado, o maestro que está aqui pode falar melhor, parte musical, você fez melodia, criou arranjo e tudo mais. Agora, a vinheta falada, ela é muito
mais complexo, porque você tem que se preocupar com o efeito, você tem que se preocupar com a interpretação da voz, lógico, né? Isso aí também tem na parte cantada, mas o material falado, cara, se você não for um cara criativo, não é simplesmente passar uma trilha e um efeito. Que é o que a maioria dos produtores fazem. Eu vou até perguntar, Williank, copiar uma produção de vinheta falada é simples, é fácil? Assim, te pedem para fazer cópia? Não. Não é? Não. Já aí onde é que tá a diferença? Na vinheta cantada, isso é mais comum. Uhum. Porque o pessoal, tipo assim, ele quer o mais fácil. Uhum. Ele já gosta daquilo, ele pega, eu quero fazer uma cópia disso aí. Uhum. Copia isso aí. Então, por isso que a criatividade exige muito do produtor de vinhetas faladas, porque assim, é pouco assim, chegar à situação dele ter que copiar produção de outros. Uhum. Ele pode ter como referência, olha, eu quero uma coisa assim, nessa pegada aqui e tal, mas nunca assim, eu quero que copie isso aqui, cara. Mas tem rádio, cara. Eu vou falar aqui, tem nego que pede. Diga o nome da rádio. Poxa, eu não sei, não vou te falar o nome da rádio. Mas porque o cara manda a chamada e falou, eu quero que os caras copiem o texto, cara. Isso é verdade. Os caras copiam o texto. Eu já vi, o cara copia o texto, a mesma coisa e ainda pega uma voz parecida. E hoje, com esse negócio de IA, é meio arriscado o cara ir lá clonar e usar a voz do cara que gravou. Isso tá complicado. Tem sim. Tem quem peça mesmo, mas assim... as pessoas normalmente elas indicam uma referência, né? Uma rádio, normal, é natural. É normal. Mas o que acontece? Produtor de vinhetas faladas, que é a minha especialidade, normalmente, o que é difícil? Porque você recebe um texto. E aí, às vezes, até nesse texto você tem que pegar e mexer, o que já chega da solicitação. Aí você entrega para um locutor, né? Um voz padrão. Ele vai interpretar de acordo com a experiência dele. Você vai dar um feedback para ele. A rádio é uma rádio hits, é uma rádio adulta, aí ele vai seguir aquela, né? Mas aí, quem vai colocar a emoção, quem vai transformar aquele material bruto, aquele diamante, né? Deixar ele realmente uma pedra preciosa, é o produtor. Porque você vai pegar a voz do locutor, você vai jogar o efeito bacana, vai fazer aquela dobra que merece, vai colocar um efeito que casa, uma trilha, tudo isso, você tem que criar aquilo, é o seu gosto pessoal. Ali tem o seu toque, o seu DNA. Porque toda produtora que eu conheço são concorrentes, não digo, são que fazem a mesma coisa, que trabalham no mesmo segmento que eu, todos eles têm o seu DNA. Quando você... Opa, isso aqui foi o fulano que fez. Isso aqui eu sei quem foi que fez. Então, a mesma coisa acontece comigo. As pessoas identificam a minha produção, sabem que veio de mim. Por causa da linha de efeitos que eu uso, o efeito que eu jogo na voz, o tipo de trilha, como é que é a construção. E uma coisa importante, o fato de eu ser DJ desde o início... Isso ajuda muito. Isso também me ajudou muito na hora de montar, porque produção de vinheta falada é tão importante quanto a produção de vinhetas cantadas. É como se você estivesse fazendo a construção de uma música. Porque existe compasso, existe tom. Porque, às vezes, o tom que o locutor colocou ali não está casando com o instrumental de uma trilha. O maestro mesmo, a gente já conversou algumas vezes, e já aconteceu comigo de mandar alguma coisa, por exemplo, o maestro, mas, cara, mas tá fora isso aqui, porque ele é músico. Mas o interessante é que você chegou para mim e falou assim, isso aqui não tá combinando. Pois cara. é. Não tá. Tem como a gente colocar na tonalidade e mudar isso. Exatamente. Então, e é legal, porque eu peço ajuda também a outros profissionais para a gente fazer algo realmente de qualidade, de excelência. Eu não quero entregar um produto mais ou menos. E o mais bacana é que, normalmente, quando a gente pega uma plástica para fazer, a gente surpreende, porque não estou falando isso para encher a bola na minha produção, mas é porque eu gosto sempre de surpreender o meu cliente. Eu nunca entrego o combinado, eu sempre entrego mais ainda. E algo que ele falou assim, cara, eu não imaginava que ia ficar tão bom. Imaginava que ia, mas assim, o cara fica feliz. E a gente fideliza, acaba que normalmente, eu digo que um cliente, normalmente, ele no final da história, daqui a pouco ele vira amigo, porque a gente trabalha a vida toda, né? Mas, respondendo a pergunta,
só tem como o cara copiar se ele plagiar mesmo. Se ele pegar aquela vinheta, pegar, destrinchar ela e só mudar, realmente usar aquilo ali, roubar o seu projeto e fazer igual. Fazer uma cópia, um clone. Que hoje, agora com a inteligência artificial, isso aí é muito mais comum. Antigamente, não. Antigamente, os caras faziam uns retalhos. Ele pegava, gravava. Já aconteceu isso comigo demais. Os caras fazerem isso. Pegar meu material, vinhetão, chamada e tal, e recortar alguns e colocar o nome da rádio dele. Isso aí já aconteceu muito, muito. Agora, com a inteligência artificial, que tem a possibilidade de separar o vocal da trilha, cara, isso aí agora tá um absurdo. E aí a gente tem o que acontece? O cara que faz isso e acha que vai ficar impune, ele tá enganado, porque com a internet o mundo ficou pequenininho. E hoje todo mundo conhece todo mundo, né? Conhece. Todo mundo acaba sabe. Que chega pra gente, já chegou. Isso aqui não foi você que produziu? Já aconteceu várias vezes. E pessoas que estão no mercado aí como produtoras, assim, que atende muita gente conhecida. E aí os caras têm coragem de fazer isso, cara. E pega mal pro cara, e aí fica com fama de picareta, né? E aí vai, né? Mas, assim, eu tenho muito cuidado com as coisas que eu produzo e disponibilizo na internet. Até para passar orçamento para cliente é difícil. Ô, DJ, quando você começou a fazer essas produções, você já falou que teve a experiência como DJ nas pistas, isso te ajudou bastante, mas você, quando começou a produzir esse tipo de material, não foi do nada, você começou a ver outras produções e falou, poxa, eu posso fazer isso aqui, mas tinha alguém que você disse, poxa, esse cara aqui é uma baita referência pra mim? Sim. Ou você tipo assim, tô sentindo falta no mercado, não tem quem faça bem, eu vou botar pra torar. Não, eu tive referências, grandes referências. Eu sou da época, quando eu comecei a me envolver com questão de produção, da época do tape de rolo, das edições com splice, aquelas emendar fita e tal. Aí eu fui sempre evoluindo, mas assim, profissionalmente, eu tive a oportunidade de trabalhar com pessoas, de conhecer, de aprender, de saber como era feito. Eu tive essa oportunidade. Mas trabalhar como produtor mesmo foi a partir de 2005 na 105 FM. Mas a minha grande referência, e eu não tenho medo de falar isso, foi o Gilson Dário e o Vaguinho Rocha. Que é o Gilson Dário, que inclusive tem a Dário Produções e está na Metropolitana com o Vaguinho. O Vaguinho também tem outra produtora. A Multiplay. E esses caras, eles revolucionaram o rádio para mim. E ali, isso aqui que eu acredito, isso aqui que é bem bacana. Inclusive o Dário, ele foi DJ a vida inteira. Por isso que eu acho que a maioria dos produtores que eu conheço de sucesso, que tiveram destaque, eles eram DJs, cara, sempre. Porque você está acostumado a lidar com música, com criatividade, com coisas, com elementos de produção, já você escolhe a música que você vai tocar. O DJ já começa na escolha da versão que ele vai tocar. Chega lá um single com 5 versões. O cara vai escolher a que mais lhe agrada e que mais faz sucesso. Aí já é a identidade dele. A produção é da mesma forma. Então, esses caras, eles juntos, os dois na época que estavam juntos, assim, era imbatível. Os caras fizeram muito sucesso mesmo. Ainda fazem, né? Mas assim, eu tive a produção deles como minha grande referência. Uma coisa que eu percebi nas tuas produções é que você não utiliza apenas uma única trilha. Você utiliza, já vi várias trilhas, tipo assim, numa vinheta você coloca 3 trilhas, de acordo, pelo que eu percebi, de acordo com a emoção do texto que o locutor está interpretando ali. O que acontece? É justamente para dar ênfase aquela frase, o que está pedindo no texto. E aí, às vezes eu uso um trechozinho pequeno, de 5 segundos, mas aquilo ali dá um impacto, né, na virada, aí você corta aquilo, só deixa a voz, aí você volta com outra, dá outro impacto, quer dizer, cada elemento de produção é importante. E às vezes é uma coisa pequenininha que vai ser o tchan da produção. Porque o que acontece? Quando você abriu o nosso bate-papo aqui, você falou de high laser, efeito. Nos anos 80 e 90 era isso. Hoje em dia, o rádio ele pede mais uma produção mais limpa.
onde você valoriza mais a voz do locutor do que tanto efeito. Barulho, né? Você investe mais no processamento da voz do locutor, nas viradas, de destacar o trecho mais importante ali, entendeu? No nome da rádio, você faz uma dobra e aí você coloca... Sempre é um conjunto. É por isso que produzir vinheta falada é tão complicado quanto produzir uma trilha cantada, uma música. É o mesmo grau de dificuldade, até às vezes até mais, porque exige mais. Porque quando você vai pegar uma vinheta cantada, tem um instrumental fantástico ali. Aí vem o vocal fechando, né? Ele acaba que é uma coisa que já casa, né? Porque musicalmente é mais colado, não é? Exatamente. Agora não. Você tem que dar o corte na hora certa, destacar a voz da pessoa, do locutor na hora certa. E aí, isso aí é que... E outra, eu tenho um banco de efeitos e trilhas, assim, absurdo. E aí, como é que você vai lembrar daquele efeito que vai casar ali naquele momento? Um efeitozinho. Tempo buscando. Um sweeper, sei lá, uma coisa mais impacto, mais hit. Isso aí fica na sua memória, né? Porque também não dá para você usar a mesma coisa, o mesmo tipo de efeito em tudo que você vai fazer, né? Então, você tem que ter um conhecimento, né? Você tem que conhecer o material que você tem. E pesquisar, né, também. Pesquisa. E quando você pega um material enorme, de 50, 60 peças para você fazer, cara, isso aí eu acho que é o que mais dificulta, né? Aí é a paciência de você realmente ouvir e entrar nos seus bancos de efeitos e assim, ouvir. Aí você, de acordo com a frase, você vai ouvindo, aí você vai ouvindo. Aí, sabe quando... É impressionante a produção... É o famoso, cara, vai dar match aqui, né? Na hora que você tá produzindo, aí você clica lá, aí tem um trechozinho, aí você... Cara, pum, deu certo. Aí você... É pesquisa. A gente... Por isso que tem diretor de rádio que tem uns prazos muito curtos, assim. Acha que a gente tem que fazer milagre, né? Que eu diga. Né? Você tem que fazer milagre. Uma coisa que normalmente você leva 30 dias para entregar, ele quer que você entregue em 10, em uma semana. Você faz isso com ele? Não, mas os clientes fazem isso. Eu não sabia que você estava fazendo isso, tornando a vida dele difícil. Pois isso é bacana. Por exemplo, a RDS Studios e a WT, a gente tem uma parceria muito bacana. E eu tenho um orgulho disso, porque eu sempre gostei eu sempre admirei, sempre gostei do trabalho de vocês na RDS. Mas você estava falando que antes criticava o nosso material. Não falei isso não. Falei isso não. Não, então, aí, o que acontece? A gente começou a trabalhar justamente eu contratando o serviço de vocês. E aí o negócio foi tão bacana que fizemos outros trabalhos, continuamos fazendo e aí houve uma troca. Isso é muito legal, cara, muito bacana. E eu estou muito feliz com essa parceria também. E o que eu também mais me sinto confortável assim, e muito feliz é que normalmente os trabalhos que eu pego são trabalhos indicados de outros parceiros, de pessoas que eu também não conheço, também tem estúdio de vinhetas cantadas, de vinhetas faladas, mas sentem a confiança de indicar o meu trabalho, assim como eu indico também vários, né? Uhum. Também indico, mas eu só indico quem eu confio. Então, se partindo do que eu uso na minha vida, que só trabalho com quem eu confio, só indico quem eu acredito, eu também... penso que quem me indicou tem uma confiança muito grande no meu trabalho. E eu não posso decepcionar, eu tenho a obrigação de honrar essa indicação, né? Porque indicar pessoas, é complicado demais. Cara. E assim, uma coisa que eu percebi nessa vida da gente aqui para Brasília, conversa de bastidores, conversa que tivemos aqui com o Moreno, com o Marcos, que você, rapaz, você é um camarada que... é olheiro, você me parece que é um caça-talentos de Brasília. Eu tenho essa missão, assim, porque a gente trabalha há muito tempo, né, junto, e como eu atendo muita gente no Brasil, muita rádio, muita emissora de rádio, a gente acaba conhecendo os profissionais de cada cidade, e a gente sabe quem é bom, quem é mais ou menos, a gente sabe quem são os destaques e tal. E aí, aquela história da confiança, de você, de um parceiro, de um cliente, um parceiro se tornar amigo.
né? A confiança do dia a dia e do conhecimento que a gente tem no mercado. Porque também, como eu falei, eu não faço só produção, também faço gestão. E aí, a experiência, né, que eu tenho, né, 54 anos de vida, já tenho mais de 35 anos de rádio, fazendo rádio, então tem um conhecimento. E aí os caras, DJ, tô precisando de um locutor assim, assim, assim. DJ, tô precisando de um coordenador. Tô precisando de... Sabe? Então, aí eu acabo... eu conheço a pessoa certa. Então, vou à procura, né? Eu vou à captura de alguém, fazer sondagem e acaba que... Eu já indiquei vários talentos. Você já trouxe muita gente pra cá, muita gente né? boa, cara. Muita gente boa. O que vai acontecer depois disso? Que vai ter de produção de... Vou produzir com o Eliank, porque a possibilidade dele me indicar para alguém vai ser maior. Mas você sabe o que acontece também? Muita gente manda mensagem para mim pedindo emprego. Tipo... Você também é balcão de emprego? Pois é, cara. Mas rapaz, esse Eliank é um sucesso. Eu acho assim, ajudar o próximo é muito bacana, né? Rapaz. Às vezes, eu ultimamente eu ando meio assim... reticente, assim, em relação à indicação, porque eu já tomei umas boladas nas costas, assim, de indicar uma pessoa, o cara tava precisando, quando eu conseguir indicar e efetivar, né, aí o cara vai e pisa na bola, né? Aí... não tem como você, assim, terminar não sentindo a responsabilidade quando aquilo ali deu errado, de que você, puxa, eu que indiquei isso, levar para você. Embora que, assim, não tem como a gente prever, e não tem como você fazer uma varredura na vida daquela pessoa e saber se aquela pessoa é idônea ou não. É verdade. Então, assim, eu acho que talvez não se preocupe tanto com isso aí não, velho. Assim, eu acho que, bom, você fez a sua parte. Você indicou, você acreditou que a pessoa, pelo lado profissional do que ela entregava, do que você via, ela era capaz para fazer. Agora, se a vida, o pessoal dela não caiu bem, infelizmente. O difícil é que o mercado do rádio, o mercado profissional do rádio, ele está escasso, não tem qualificação, não tem uma renovação. Está existindo assim uma limitação. E aí os profissionais do rádio, os diretores, os coordenadores, eles estão tendo uma dificuldade muito grande para conseguir mão de obra qualificada. Então, para ter um bom locutor, tem que trazer de fora. Tem que procurar no mercado. E nem sempre a logística é fácil. Porque o cara vai sair de outro estado para vir para o seu estado, é outra vida, é outra situação. E aí tá afunilando, tá difícil, não tá tendo renovação. Inclusive na questão de produção também. William, aqui, eu observando aqui, você começou a falar agora a respeito de preparação. E uma coisa até que eu vi somente o Márcio Melo comentar a respeito, foi do Senac, ou do Senai, não é? A questão de preparação acadêmica, no caso. Sim. Cara, a gente não vê falar sobre isso. É como se fosse o rádio, ele tá numa situação que a sociedade não olha para ela. Não olha para o rádio. Isso. Não vê, tipo, que ali existem profissionais que precisam ter um certo cuidado. Sim. É um mercado que precisa ser observado. Não tem informações para ele, não tem preparação de locutores, de fazer produções, de gestão voltado para este veículo. É como se fosse, tipo, tá funcionando aí. Tem um mercado paralelo aí que é o rádio. Mas aí o que acontece é o sucateamento do salário do profissional. Não é toda rádio no Brasil que paga um salário que realmente dê para sobreviver, que dê para você viver daquilo. Nem os grandes nomes hoje em dia recebem, às vezes, e o Serginho sabe muito bem disso, nós conhecemos profissionais que têm que trabalhar em 2, 3, 4 rádios para poder fazer um salário justo, né? Conseguir sobreviver. E na capital, onde se tem um salário que já é mais valorizado. Além disso, o rádio envelheceu. O rádio que eu falo público. A audiência do rádio envelheceu. Porque a molecada que está agora, eles estão... nem em TV e nem rádio eles têm acesso mais, eles não querem, não têm interesse. O negócio deles é internet, é tudo na palma da mão, né? Então, não está tendo essa renovação de público também. A gente está com essa dificuldade de renovação. Então, o Brasil envelhece, tá velho, né? A gente tem mais velhos hoje do que a geração mais nova. E o rádio a audiência do rádio está muito mais velha.
Então, por isso, o que está acontecendo? Por isso que as rádios adultas, segmento adulto, estão em crescimento, disparando na audiência. Porque o público dela... O público mudou, porque as músicas hoje em dia são outras, outra pegada, não agrada mais quem ouvia tanto quanto quem ouvia a rádio há 10, 15 anos atrás. As pessoas estão revivendo o passado. A maioria das rádios que estão fazendo sucesso, a programação, acho que 80% da programação deles, ou 90%, são músicas antigas, flashback, midbacks, né? Não está tendo essa renovação também, tanto na audiência, quanto o profissional também, que ele não está dando para sobreviver mais só do rádio. O cara tem que ter outras... O cara que é locutor, normalmente ele tem um estúdio de gravação de off, ou então ele é vendedor, ele faz outras coisas para poder compor o salário do rádio. Eu não posso até estar enganado. Talvez a tecnologia ela venha até ajudar muito o rádio. Uhum. A questão de diminuir o custo dela. Sim. Porque, vamos lá, para o radiodifusor é um custo altíssimo. Ter uma rádio, tipo assim, uma rádio competitiva no mercado. Uhum. O custo de energia é coisa absurda. É isso aí. Então, talvez, com o avanço da tecnologia, de novos transmissores, outra forma de ser o rádio. Então, né? Hoje já tem transmissores bem... De deixar a rádio mais competitiva. Uhum. De tipo o seguinte, em vez de o cara ter um dinheiro ali investido na parte estrutural para que aquela rádio se mantenha viva, ele consiga ter dinheiro para poder fazer investimentos em campanhas, por exemplo, se tornar realmente de fato atrativa, entrar nesse mercado principalmente no mercado da internet, ser competitivo ali dentro. Então, talvez isso aí ajude bastante o rádio. Né? Mas na verdade, assim, o que eu acho que está acontecendo a questão do rádio, não só do rádio, da música, tudo mudou, né? Se você for analisar, tudo mudou. Porque estúdios mudaram. O que acontece? O que o rádio faz? Ele toca música, tem informação. O rádio sempre foi visto como uma ferramenta também de companhia, de informação. Sempre havia o rádio, mesmo existindo na TV, o rádio sempre foi forte. Mas até a questão do musical, dos artistas que entregam o produto também, isso tudo mudou. Tinha as gravadoras que investiam milhões para produzir um disco de um artista, para divulgar, para estourar o artista. Hoje em dia o artista tem que trabalhar sozinho, divulgar o seu próprio produto, entregar para ter uma gravadora tem que entregar o material dele já pronto. Aí, com essa história de volta à IA, já tem aí artistas produzidos por inteligência artificial. Não tem nada humano mais. Então, está chegando num nível que o rádio, se não tiver o cuidado devido com o rádio, a tendência se ele não se reinventar, não mudar, não aproveitar a internet porque transmissor... Quem é que tem um radinho em casa, o maestro? Quem é que tem um radinho em casa hoje? Antigamente, era normal você ter um rádio, um 3 em 1, ou então você comprar um rádio para ouvir, um radinho para você ouvir. Hoje não. Hoje você ouve rádio em quê? Ouve rádio no carro, ouve rádio no celular. Mudou. Eu acho que o local onde mais as pessoas ouvem rádio é no carro. É no carro, exatamente. E outra, existe a mudança que os carros agora mais atuais já estão vindo com a internet e com os aplicativos de música, né? Aqueles Spotify da vida. Então, se não houver um cuidado, um olhar mais cuidadoso com o rádio, vai ser difícil, né? Porque hoje em dia todo mundo agora, pelo menos as maiores rádios, tem o seu streaming, tá na internet. Mas o investimento para esse segmento ainda é muito assim, pequeno, né? Ainda não é aquela coisa assim. O pessoal ainda investe em equipamento de radiação, na torre, sabe? Eles ainda estão investindo nisso. Até a medição de audiência tá diferente. É 50% em casa, né? Aquela pesquisa porta a porta. Os outros 50% é carro, internet. Tem streaming aí que é especializado em medir quanto a quantidade de pessoas que tiveram acesso à página, ao aplicativo, também estão fazendo essa medição. Então tá tudo muito dinâmico, diferente. O jovem quer ouvir
quer assistir filme... Quer ter controle de tudo, não é? Pois é. E a informação... E outra, tudo é acelerado. Tudo eles querem ouvir no 1x, 2x. Nunca houve uma mensagem na velocidade normal. Vai assistir um vídeo, é aqueles reels, ou então aqueles shorts que aí, meus filhos fazem isso. Ao ponto daqui a pouco não consegue assistir um vídeo de 10 minutos, 15, um filme de 1 hora. Uma prova disso, ó, lá eu acompanho um pouco, mas lá na China, no Japão, eles já fazem filmes, esses seriados, na vertical, não mais na horizontal. A Rede Globo agora vai estar lançando a novela para ser exibida na vertical. Exatamente. Que é justamente para poder entrar no mercado, porque sabe que na horizontal tá perdido. Tá perdido, exatamente. Eu acho que até o canal do próprio YouTube, Sérgio. Assim, até no próprio YouTube mesmo, que é feito para ser na horizontal, vai ficar numa situação comprometida, porque as pessoas não querem... Cara, pede pra você virar o cara, ele assiste de lado, mas ele não vira. É o caso do YouTube, é o short. O short tem dado muitos views. Cara, isso aí acaba com o cérebro de uma criança e do adulto também, né? Inclusive, é muito engraçado que a gente de vez em quando vê aí os caras que são os donos dessas plataformas, que foram os criadores, eles falam que eles não deixam os filhos deles assistirem shorts. O outro fala que não deixa os filhos ter acesso à internet, porque sabe que aquilo é prejudicial, cara. É danoso. É danoso demais. Então, e o rádio, assim, ele vai ter que estar na palma da mão também. Vai ter que ser danoso. Vai ter que ser dessa forma. Mas é verdade. O exemplo disso, uma rádio que já investiu, já está fazendo isso há um tempo, que inclusive eu atendo, é a JK, que você vê... Você entra no aplicativo dela ou então no site e você já assiste mesmo. Você vê os locutores conversando, 3 câmeras, e aí você vai pro break comercial todo construído como se estivesse em vídeo, e aí as músicas tocam, é o clipe do artista. Então esse é o futuro. E o locutor fala olhando para a câmera, né? Então exatamente. Isso é muito legal. Aí, onde é que entra a gente que faz produção? É acompanhar essas evoluções, estudar porque o que acontece? Tá chegando num nível que a gente, como produtor, a gente tem que dosar o tipo de efeito que a gente usa na produção. Da forma porque o cara vai ouvir agora a rádio no fone de ouvido. Então, a forma que ele recebe aquilo no ouvido. Uma coisa, você tá ouvindo rádio, o radinho tá ligado ali, né? Ou então tá dentro do carro, né? Tem uma acústica. Outra coisa é você ouvir no fone de ouvido. Então, você tem que ter esse cuidado de fazer uma produção que não dê uma porrada no ouvido do cara que tá lá com fone de ouvido, entendeu? E para isso tem que estudar, né? Porque o cara que é produtor, ele tem que conhecer, né? Os plugins que ele usa, não é chegar, colocar e usar de qualquer jeito, né, cara? E assim, mais do que plugin é saber conhecer as normas, né? Exato. Tipo, porque quando você vai subir para o stream, usa a questão dos loofs. Muita gente acha muito, é piadinha, negócio de loofs, loudness. Mas, cara, é importante. Isso aí existe, mas tem um porquê disso existir. Senão não existiria. Cada plataforma tem a sua, o seu padrão. Seu padrão. Entendeu? YouTube tem. Muita gente... Hoje no stream, quase em modo geral, é menos 14 loofs. Mas, tipo, quando você vai fazer para um CD, é menos 9. Ou seja, o volume é muito mais alto. E outra coisa também que pelo menos o pessoal mais antigo que não tem um conhecimento, tipo, aprendeu na marra e tal, e aquilo ali que deu certo e pronto. É a tal da compressão. Que o cara coloca a compressão em tudo. Tipo, o cara fez a produção, já usou compressão ali, no que tinha que usar. Depois que ele produz, ele ainda vai e masteriza e mete a chata, tudo, fica aquele borrão. Já viu? Sim. Que fica aquele borrão. Cara, isso aí o cara vai... Porque a gente aprendeu, né, que o áudio tem que ter dinâmica. Ele precisa, né? São ondas, né? Ele precisa ter... porque senão fica tudo igual, fica tudo achatado, não destaca nada. Eu costumo chamar isso de taja preta. Cara, tem uma coisa bem interessante, até justamente nisso aí que você está falando, da dinâmica. Eu e Sérgio, uns 30 dias atrás, a gente estava dando uma analisada nos áudios antigos. Mixagem dos anos 80, anos 90. Mixagens nacionais, tá? Nacionais. Cara,
impressionante. Não tinha essas medições como se tem hoje, mas você, né, Sérgio? Quase todos batendo os -9, -8, -10. Cara, impressionante. Se você mas pegar... sabe aí que tá. Naquela época, para cantar, tinha que cantar. Para tocar, realmente o cara tinha que saber tocar. E para quem ia fazer a parte técnica de mixagem, gravação, masterização, o cara tinha que ser bom. Sim. Ele tinha que ter conhecimento técnico mesmo daquilo que tá fazendo. Exatamente. Tipo assim, eu vou mexer nessa frequência, mas ele sabia, não era, eu quero mexer aqui, eu acho que isso aqui vai dar um resultado. Não, ele tinha certeza. Preciso corrigir essa frequência. Eu preciso excitar mais isso aqui, essa frequência. Então, esse conhecimento técnico que hoje tá muito mais raso. Verdade. Essa que é a verdade, tá muito mais raso. Verdade. Isso que tem prejudicado muito. Então, todo mundo acha que é volume. Isso. É colocar tudo lá em cima, tudo lá na altura, tudo lá e não é assim. Que antigamente também você tinha que, no mínimo, respeitar o 0 dB, né? Não ultrapassar aquilo. Não tinha. Hoje... Aí, e normalmente, quem tinha esse conhecimento era engenheiro de som. Tinha formação. Aí, o negócio meio que... aí veio a tecnologia, e aí... Eu, inclusive, eu já recebi um print, uma foto da evolução dos gráficos do áudio. Era assim, pequenininho, dos anos 70, 80, pequenininho, aí foi até o ponto que chegou o borrão. Esse borrão que a gente fala. Nos anos 2000 começou a grande guerra pelo volume. Todas as produções. Justamente. Aí vai justamente nisso aí. Eu vi vários técnicos comentando a respeito e achando ruim, porque tipo assim, perdeu a beleza da mixagem. Sim. Toda a masterização é volume no talo. Era tipo assim, fulano fez, bateu lá em cima, o cara, eu vou fazer mais alto ainda. Quem fala mais alto, E aí não dá, porque... E aí, no final da história, cansa o ouvido. Você vai ouvir por muito tempo, como normalmente, tinha gente que ligava o rádio de manhã quando acordava de madrugada, e ficava o dia inteiro e dormia ligado o rádio. Então, assim, hoje em dia ninguém aguenta, ainda mais que tá ouvindo rádio no fone, tá ouvindo música no fone, tá ouvindo produto. Cara, cansa. Aí você, quando chega, você não sabe porque está cansado. Porque aí cansa o ouvido, cansa a mente, mentalmente, porque é muita compressão, é tudo muito achatado, é muito alto, é muito estridente, cara. E aí eu tenho esse cuidado. Quando eu vou fazer a minha produção, tudo tem que estar no seu volume, no seu devido lugar. O efeito não pode falar mais alto do que a voz, entendeu? Não dá para você colocar um efeito muito estridente. Às vezes assim, às vezes eu puxo um pouco mais pro agudo, assim, um pouquinho, mas estou corrigindo isso mais, né? É legal ter uma segunda opinião. Tipo, eu adoro mandar produção para o Serginho, para você, para ouvir, ou então alguém do meio. Ouve isso aqui. Eu gosto, porque aí ele vai falar assim... outro ouvido, né? William, será que esse agudo não tá um pouquinho assim? Eu falei, cara, não percebi isso não. Aí vou lá e agora... Entendeu? Porque a gente acaba... É a tal da zona de conforto, que você faz tanto, que aí você acaba que a sua autocrítica às vezes fica meio defasada. Meio defasada, entendeu? Exatamente. Então precisa ter alguém... Acha que é perfeito e tudo que você faz é isso aí, tem que ser isso. Você sabe que às vezes quando um cliente, um parceiro, alguém fala assim, cara, ficou demais, foi sonzão. Às vezes eu falo assim... Pô, será que é isso mesmo? Cara, eu faço isso aqui com tanta naturalidade, com tanta tranquilidade, assim... Será que é isso tudo mesmo? Eu me questiono muitas vezes e assim, porque eu sempre duvido da minha capacidade de realmente, será que é isso tudo mesmo? Sabe? Então, mas, cara, eu fico muito feliz mas eu gosto de receber, quem não gosta de receber um elogio, né? Mas eu adoro também uma crítica, quando é uma crítica construtiva. Para mim, a crítica, ela ajuda mais do que o elogio. Sim. Porque o que acontece? Com a crítica, se você é humilde o suficiente de ouvir a crítica e saber que aquilo ali vai te ajudar a melhorar, aí beleza. Mas se caso contrário, não. Tudo bem. Você só quer elogio para ir seguir para o céu. Massagear o seu ego. Mas você sabe que eu tenho alguns parceiros que eles me desafiam o tempo inteiro.
Então, assim, eu fiz aquela produção que eu falei assim, pô, tá bacana, tá padrão, sensacional. Mas mando pra ele. Aí tem o devolutivo assim, DJ, eu acho que, não sei, tá... Aí enxerga alguma coisa. Aí eu, cara, aí eu vou ouvir de novo, vou analisar, vou procurar outra coisa que encaixe, tal e tal, e depois no final da história eu falo assim, puta, muito obrigado. E aí o negócio fica realmente melhor do que o da primeira produção. Nossa, acontece muito isso, pra você ver que eu não sou perfeito, apesar da quantidade de tempo que eu tenho fazendo a mesma coisa, não significa que eu seja, né, o supra-sumo, não. Cara, e ó, eu vou falar que é uma galera jovem, nova, que tá no mercado aí voando baixo, arrebentando. Então eu tenho essa tratativa, essa troca, que pra mim isso é uma troca, cara. Porque o cara tem um ouvido, ele tem uma outra forma de entender aquele material. Ainda mais quando o cara escreve, quando o cara imagina. É legal pra caramba isso, porque isso me exige mais de mim e me faz aprender. Todo dia eu aprendo alguma coisa. Eu tenho parceiros sensacionais, cara. Muitos. Eu sou muito grato por isso, aprendizado. Porque com isso eu não fico parado, não fico parado no tempo. Parado no tempo, eu não fico. A minha produção não fica velha. Ela tá sempre, o tempo inteiro, em evolução. Isso pra mim não tem preço. Evoluímos mais uma conversa, né, Maestro? Eita, nós. Eu tava com medo dessa conversa. Você tava com medo? Tava com medo. Eu falei, cara, eu tava tremendo aqui. Falei, caramba, porque eu vejo o podcast de vocês, acho sensacional, cara. Grandes nomes lá. Eu falei assim, nossa. Será que eu ainda vou chegar nesse nível aí de bater esse papo, de ter conteúdo suficiente para... Tem bastante. Cara, a gente não imagina, mas temos sim. É porque às vezes a gente não sabe como externar isso, como falar. Mas, cara, foi muito proveitoso. Foi muito bom conversar contigo. Foi bom, assim... Obrigado. Ouvir não só a tua história, mas aquilo do que você tem para passar, da experiência que você tem, das coisas que você observa que tem que ser tomadas, olha, preciso fazer assim, não pode ser dessa forma. Isso é muito bom para gente nova que está chegando no mercado, observar e ter também de quem acompanhar. E essa pessoa vai acompanhar você por onde? Você está falando nas redes sociais? Claro, como te acompanhar? Então, eu tenho no Instagram, tenho o DJ William, que é o meu pessoal, e também a WT Produções, que eu tenho também lá, que ultimamente eu não ando postando muita coisa lá por causa dessa história de cópias, né? Mas eu tô sempre ali no Instagram DJ William, que eu vou estar lá, quiser falar comigo, mandar um direct lá pra gente bater um papo. Também lá tem o meu contato, né? O meu WhatsApp da WT, que você pode pedir um orçamento ou só jogar conversa fora, que eu adoro falar também. Se você está em busca de emprego, trabalhando na rádio... Eu ia falar isso. O nosso balcão de empregos, o William, ele está em Brasília, não é? Onde você iria encontrar emprego se não em Brasília? E hoje tem muito aqui, viu? Tem muito. Falar pra você, acho que eu tô pensando até em ficar por aqui, viu? Não, Sérgio chegou pra mim hoje lá no hotel e falou assim, oi, tu moraria por aqui? Eu digo, fala isso não, bicho. Tô pensando em ficar por aqui, ver se eu arrumo um emprego por aqui com a indicação dele. Você sabe o que é interessante? Que as pessoas, elas subestimam muito Brasília, né? Brasília, elas veem Brasília como só um cabide de emprego, funcionarismo público ou então político, né? Lugar que aqui é o lugar de corrupto. Aí eles esquecem que a maioria dos 500 dos caras que estão aqui vieram do estado deles. Então, pô, vocês mandaram tudo pra cá, pô. E aí, vamos menos aí. É isso aí. Esse é o William, gente. Mas é um mercado, assim, que exige muito profissional bom. A gente ouve as rádios aqui. Ontem eu ando com o meu radinho, Maestro. Trouxe ali, depois eu vou mostrar pra você. E ontem à noite, eu mesmo cansado, mas ainda antes de dormir, eu dei aquele scan básico. É legal pra caramba. É legal, tava ouvindo, parei para ouvir algumas rádios e você vê que às vezes tem rádios que elas não têm tanto destaque no Ibope, mas até essas rádios elas são bem feitas. Então é um mercado que exige, e quando tem essa exigência, obriga as outras pessoas a também tentar se manter no padrão. Isso é muito bom. Você sabe que eu fico muito triste com essa questão de medição de audiência, porque tem muita rádio que merecia estar no top 5 e não está. E aí não tem esse destaque todo, mas você ouve a rádio, é uma rádio bonita, agradável, gostosa, fala com o ouvinte de verdade. Porque tem muita rádio que é aquela rádio enlatada, né? E que
tudo é vinheta, tudo é plástica, é coisa barulhenta. Então o rádio, ele realmente ele tá mudando para as pessoas, elas querem se sentir abraçadas, elas querem ouvir um bom papo, uma boa música. E uma boa plástica também. Exatamente. E aí você procura nós, que a gente faz uma boa plástica para você. Estamos aqui, ó, os três. Procura nós. É nós a fita. Zilker, obrigado, cara. Obrigado, foi um prazer. Valeu, viu? Não, mais uma vez, obrigadão. E é isso, ficamos por aqui então com mais uma edição do Papo RDS. Até o nosso próximo encontro, diretamente aqui de Brasília. É isso aí. Trazendo para você conteúdo. Até mais. Tem mais um. Tá chegando aí, hein? Olha ele.